O versículo de hoje é para tornar você uma pessoa cada vez mais grata por aquilo que você tem. Atos 20:35. Tudo que fiz, mostrei a vocês, que mediante um trabalho duro, devemos ajudar os irmãos mais fracos, incapacitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus que diz: há mais felicidade por aqueles que compartilham do que aqueles que ficam esperando receber. Profundo esse versículo, né? Essa fala é do apóstolo Paulo, e essa fala aconteceu quando ele estava se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso. Ele fala para os líderes que ali estavam ficando, e ele diz: vocês que estão ficando aqui, olhem para os irmãos incapacitados, para aqueles enfermos, aqueles que não têm como trabalhar pelo seu sustento. Vejam, vocês viram o quanto eu trabalhei arduamente, duramente, para não deixar esses irmãos desamparados. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo era um homem muito maduro, era um homem muito desenvolvido nas áreas da sua vida. O apóstolo Paulo, ele era um homem cheio de responsabilidades e compromissos com tudo aquilo que ele colocava à mão. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê ele com responsabilidade em 3 tipos de trabalhos. O primeiro trabalho era o trabalho ministerial. O apóstolo Paulo, ele direcionava as igrejas, ele ensinava às igrejas as doutrinas que as igrejas tinham que se adequar. Ele ensinava as igrejas a se preocuparem com falsos profetas, a terem cuidado com aqueles irmãos que queriam ser mais na igreja. Então o apóstolo Paulo tinha o trabalho ministerial, que era direcionar as igrejas. Outro trabalho que o apóstolo Paulo tinha era o trabalho secular, o trabalho natural, normal, aquele da onde ele tirava seu sustento. Então, o apóstolo Paulo, ele não media esforços se precisasse trabalhar de carpinteiro, se aquele trabalho desse sustento para ele dignamente, o apóstolo Paulo estava ali. E o terceiro trabalho que o apóstolo Paulo tinha muito compromisso era o trabalho social, em amparar os irmãos incapacitados da igreja. Então, por isso que ele fala para aqueles irmãos: vocês têm que ter o compromisso de serem homens que cuidem do ministério, trabalhem para o seu sustento, mas não esqueçam daqueles irmãos incapacitados. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve que feliz é aquele que compartilha do que aquele que recebe. E como essa felicidade se manifesta na nossa vida? Como que essa felicidade de compartilhar se manifesta na nossa vida? A gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele está compartilhando com aqueles irmãos a experiência de vida dele. Ele está passando para aqueles líderes, para que aqueles líderes replicassem para a igreja que os irmãos incapacitados, aqueles fracos que tinham impossibilidade de trabalhar, que aqueles irmãos ajudassem. É interessante a gente entender que o apóstolo Paulo era um homem tão maduro,
era um homem tão assim crescido que ele sabia separar as coisas da vida. Por exemplo, aqui ele pede os irmãos, aqueles líderes, ele fala diretamente com os líderes, porque é os líderes que têm que replicar isso para a igreja. Então, ele fala que olhem para os irmãos incapacitados, aqueles que não têm condições de trabalhar. Mas ao mesmo tempo, quando ele percebe que tem irmãos que têm condições de trabalhar, mas não trabalham, ele também diz: aquele que não trabalha na igreja deixa com fome, melhor que não coma, porque a igreja não é obrigada a sustentar vagabundo. Então, olha só o nível de maturidade que o apóstolo Paulo tinha de vida que nós podemos trazer para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo fala assim, ele usa da palavra que Jesus diz, né? Ele fala isso para aqueles líderes. Nunca se esqueçam, líderes. Passem isso para as igrejas, para que a igreja ajude os irmãos incapacitados. Porque a mesma palavra que Cristo me deu, eu passo para vocês. Que aquele que compartilha, dando, vai ser muito mais feliz do que aqueles que ficam esperando receber. Agora, como que é a felicidade de compartilhar daquilo que a gente tem com os irmãos, e como essa felicidade se manifesta na nossa vida? Primeira coisa, quando você compartilha aquilo que você tem com aquelas pessoas que necessitam, você gera realização interior. Quando você compartilha, você está aliviando o peso de uma pessoa. Pensa no seguinte, quando você é uma pessoa que está numa situação financeira muito precária e você compartilha do que você tem com aquela pessoa, você vai estar aliviando o peso dessa pessoa. Você vai estar tirando do rosto dessa pessoa um sorriso. E aí o apóstolo Paulo diz que uma pessoa dessa é feliz. Por que é feliz? Porque você vai se sentir uma pessoa realizada de saber que você foi um instrumento na mão de Deus para aliviar a vida daquela pessoa, para colocar um ânimo novo na vida daquela pessoa que está enfrentando aquela dificuldade. Então, esse é a primeira manifestação da felicidade na sua vida. Você se sentir uma pessoa realizada interiormente. Deus poderia fazer isso, aliviar essas cargas na vida dos irmãos. Mas Deus deixa para mim e para você, sabe por quê? Porque Ele quer permitir que nós possamos sentir essa realização de poder ajudar. Outra coisa, quando nós compartilhamos daquilo que nós temos, o compartilhar vai trabalhar o nosso egoísmo. O egoísmo é um veneno na nossa alma. O compartilhar se torna então o antídoto para esse veneno. A nossa natureza carnal, humana, é caída e ela é inclinada para o eu, para o mim. Sempre a nossa natureza carnal está apontando para você. A sua natureza carnal está apontando para você. A minha natureza carnal está apontando para mim. Nós somos assim. A nossa natureza caída aponta para nós. Tudo eu, para mim, comigo. Mas
Quando nós compartilhamos do que temos, o compartilhar vai trabalhar isso na nossa vida. Vai quebrar o nosso egoísmo. Todos nós seres humanos somos assim. Não há um ser humano que pode bater no peito e dizer que não é egoísta. Todos nós estamos brigando para poder conseguir as coisas para nós. Todos nós lutamos para atingir os nossos objetivos. Mas o apóstolo Paulo ele fala que quem compartilha trabalha em si o egoísmo. Nós precisamos, às vezes, sair de si. Às vezes, nós precisamos sair de nós mesmos para que nós possamos enxergar o outro, para que nós possamos ceder ao outro. E quando você faz isso, você se torna uma pessoa feliz, você está se tratando do seu egoísmo. Uma pessoa egoísta não vai muito longe. Outra coisa, quando o compartilhar nos faz enxergar o quanto somos abençoados. Você já parou para pensar o quanto você é abençoado? Muitas vezes nós praticamos a ingratidão sem a gente perceber. Como? Focando naquilo que nós não temos. Muitas vezes nós começamos a reclamar, murmurar por aquilo que nós não temos. Mas quando nós compartilhamos aquilo que temos, nós conseguimos enxergar que temos. Porque você só vai compartilhar quando você tem. Então, quando você chega a compartilhar, significa que você está suprido. Então, quando você compartilha do seu alimento, significa que você está suprido de alimento. Quando você compartilha do seu tempo, significa que você tem tempo para poder fazer as coisas que você tanto almeja. Quando você compartilha do seu ouvido, significa que você é uma pessoa suprida de ser ouvido. Quando você compartilha das suas finanças, significa que as suas finanças estão supridas. Ou seja, tudo que você começa a compartilhar, você começa a perceber que você tem. E aí você começa a ser uma pessoa mais grata. Por isso que eu te falei que o Café com Versículo de hoje é para te tornar uma pessoa mais grata por aquilo que você tem. Então, quando você compartilha, significa que aquela área da sua vida está sendo suprida. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente é suprido em muitas áreas da nossa vida, sabe? Uma pessoa abençoada é uma pessoa que é suprida nas suas necessidades. Se você almoça todos os dias, se você janta todos os dias, se você dorme um sono tranquilo, se você às vezes você não tem condições talvez de fazer aquela viagem que você tanto gostaria, talvez você não tem condições de comprar aquele carro que você tanto gostaria de comprar, mas você tem uma vida suprida, isso é bênção, você está sendo abençoado por Deus e você muitas vezes não percebe. Muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos sendo abençoados por Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala para aqueles líderes, olha, comecem a olhar para vocês o quanto vocês são abençoados e olhem para aqueles irmãos que estão precisando serem aqueles irmãos que estão precisando que a igreja cuide deles. Outra coisa, porque como que a felicidade de compartilhar manifesta na sua vida? Compartilhar alinha nosso coração com o coração de Deus. Você já parou para pensar que Deus compartilhou com nós o maior bem que Ele tinha? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para o mundo todo e compartilhou com o mundo todo o seu maior tesouro, Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Então, se Deus compartilhou com o mundo todo o seu Filho, por que que nós não podemos compartilhar daquilo que temos com o outro? Olha, às vezes, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre o compartilhar é dinheiro. E eu vou te ensinar uma coisa muito importante hoje. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse tema que eu vou falar, deixa aqui nos comentários. O tema o que eu vou falar é o seguinte, que o vídeo que eu vou fazer, eu vou até dar um spoiler aqui. Quando você for ajudar alguém, você não precisa supor o que aquela pessoa precisa. Presta atenção. Quando você for ajudar alguém, você não precisa supor o que aquela pessoa precisa. Você vai perguntar como que ela quer ser ajudada por você. Você gostou desse tema? Deixa aqui nos comentários para mim se eu posso fazer um vídeo sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente observa que Jesus viu um homem cego, mas Jesus não chegou curando a cegueira. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Poxa, estava na cara que o homem era cego, mas Jesus não tomou partido pelo problema dele. Sabe o que isso nos ajuda a entender? Que Jesus nos livra da culpa de a gente muitas vezes ver as pessoas numa situação difícil e a gente supor que ela está precisando de ajuda naquela área. Muitas vezes você pode estar vendo uma pessoa numa situação ali financeiramente difícil e você supor que ela está precisando de dinheiro e você vai lá e pergunta, o que eu posso te ajudar? O que você quer que eu te ajude? E essa pessoa pode dizer, olha, só de você ter vindo aqui para me ouvir já é uma ajuda muito grande. Porque às vezes a pessoa está precisando de um ouvido para alguém ouvir ela. Então você pergunta, o que você quer que eu te faça? E aí você vai compartilhar com essa pessoa aquilo que ela quer que você ajude. Se for uma financeira e você tiver condição, você compartilha. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós podemos olhar só a situação financeira e você olhar para você e falar, às vezes a sua situação financeira não está tão boa ao ponto de você poder ajudar. E está tudo certo, está tudo tranquilo, mas tem outras áreas da sua vida que você pode ajudar essa pessoa. Eu pergunto para você, o versículo de hoje te fez se sentir uma pessoa mais abençoada por tudo aquilo que você tem? Te fez de verdade? O Café com o Versículo de hoje te fez você se sentir uma pessoa muito abençoada, olhar por tudo aquilo que você tem e se sentir uma pessoa abençoada? Eu quero que você escreva aqui nos comentários, eu sou muito abençoado. Deus tem provido para minha casa. Escreva aqui nos comentários, eu sou muito abençoado, Deus tem provido a minha casa. Eu quero que você, se você não é inscrito aqui no Café com Versículo, você que chegou até aqui, se esse versículo hoje te fez olhar para você e se sentir uma pessoa muito mais grata por aquilo que você tem, deixa seu like. Compartilhe o Café com Versículo com aquela pessoa que necessita ouvir que Deus está cuidando dela. Deus não esqueceu ela. Pode ser aquela vizinha sua. Mostra esse Café com Versículo para ela, lembrando para ela, Deus está cuidando de tudo, Deus não se esqueceu de você. Se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Chame mais pessoas para vir receber os conteúdos do nosso Café com Versículo.
seja grato por tudo aquilo que você tem. Compartilhe daquilo que você tem e seja uma pessoa feliz. Nos vemos no nosso próximo Café com Versículo. Deus abençoe.